Olá pessoal, sou Imaculada Oliveira, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. A gente vai continuar nossa revisão que a gente vem realizando neste projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, nesse cursinho preparatório do Enem e o EMA. E a nossa revisão agora vai ser voltada para o Enem. Se vocês quiserem acompanhar as questões, baixar o material, vocês podem clicar aqui no link, que aí vocês vão ter as questões que a gente está trabalhando durante esta revisão. Então, continuando, né, a gente vai começar aqui, neste bloco, com uma questão que trata sobre a variação linguística. É um tema muito recorrente nas provas do Enem, quando a gente trata da área de linguagem. É algo bem atual, que a gente percebe que sempre está vindo cobrando nas questões, e a gente precisa estar bem assim, apropriado para este tema e poder conseguir entender, compreender as diversas possibilidades de abordagens que a gente vem encontrando nas questões, especificamente nas questões do Enem. Então, a gente, aqui nesta questão do Enem 2022, a gente vai iniciar com este texto. Papos. Me disseram, disseram-me. Ei, o correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como eu quero e te digo mais. Ou, e digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me, falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato-o, mato-lhe, mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e pare-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Nesse texto é bem interessante a gente olhar, porque se a gente for verificar nas línguas de modo geral, e no caso da língua portuguesa, a gente tem uma das variantes que é considerada a norma padrão, né? Aquela norma que espera que o aluno termine o ensino médio e domine. Que é até uma brincadeira que eles vêm fazendo aqui. Uma hora ele utiliza disseram-me, me disseram, e aí a gente vai ver, dependendo da norma, né? Ou seja, da variante que a gente vai utilizar, pode ser utilizada de uma forma ou de outra forma. E aí, aproveitando essa questão, só reforçando, né? Que às vezes a gente pode pensar, mas por que a gente estuda a norma padrão na escola? É porque a gente sabe que a língua portuguesa, ela é realizada por uma variedade de possibilidades, né, de uso. Dentro desses usos, a gente tem um que foi elegido por diversos critérios históricos, políticos, que é considerado padrão e que é esse que é ensinado na escola. Não é que a gente não sabe a língua portuguesa, ao contrário, é a língua que mais a gente sabe, porque foi a nossa primeira língua que a gente aprendeu a falar. Na verdade, quando a gente vai para a escola, a gente vai aprimorar o conhecimento referente a uma das variantes dessa língua, que é a variante padrão da língua. Mas a gente já conhece a língua portuguesa, a gente vai aprimorar a variante padrão, e é justamente essa brincadeira que a gente vê aqui nesse texto, dele fazendo uso, ora considerando o uso como seria dito da norma padrão, e ora não fazendo uso disso, né? E aí eles vêm brincando com essa forma de utilizar a colocação pronominal, e aí no final ele fala, né? O pronome no lugar certo é elitismo, ou seja, no lugar certo aqui que ele está dizendo, utilizando da forma padrão, é elitismo, né? Então, será que é isso? Então, a gente tem essa construção aqui da variação linguística e a gente vem para o nosso enunciado para a gente ver o que é que a questão está querendo que a gente perceba, reflita referente a essa temática. Nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, toma-se inadequado em razão do... Por que é inadequado, né? O uso dessa norma padrão defendido por esse personagem. E aí a gente tem que lembrar, quando a gente fala de variante linguística, a gente tem o uso adequado e o uso inadequado. O que seria esse uso adequado? É o contexto de comunicação, de interação verbal, eu fazer o uso adequado da variante adequada para aquele local. Um exemplo é se eu estou num seminário, se eu estou numa entrevista de emprego, eu não posso chegar lá e falando gírias, falando uma linguagem que
uma variação lá do grupo quando eu falo lá com meus colegas. Naquele momento eu estou sendo inadequada. Por quê? Porque naquele contexto o uso da língua adequado seria o uso da norma padrão. Da mesma forma, se eu estou numa roda com meus colegas conversando de forma descontraída, eu começo a fazer um uso de uma variante extremamente rebuscada, padrão, às vezes utilizando palavras que a gente nem usa no cotidiano, mas palavras que estão dicionarizadas. Naquele contexto, eu não estou fazendo uso adequado da língua. Por quê? Porque eu estou prejudicando, muitas vezes, inclusive, a comunicação. Porque o ambiente que eu estou me comunicando, ele não está exigindo aquele uso específico de uma norma tão padrão como foi utilizado. Então, quando a gente fala desse uso adequado e inadequado, diz respeito à adequação do uso da variante conforme o contexto comunicativo. Então, tem mais a ver com isso do que falar que eu estou utilizando a língua certa e a língua errada. Não tem variante certa e variante errada. Existe diversas variantes e o uso adequado dessa variante conforme o contexto de comunicação. Então, considerando essa contextualização que eu fiz, a gente vai para as alternativas e ver onde que a gente tem o uso da norma padrão defendido por um dos personagens, tornando-se inadequado em razão de. Qual o motivo disso? Letra A. Pela falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Então, o uso inadequado está relacionado a gerações, a pessoa que tem uma determinada idade não entende a fala, as variantes que uma pessoa que tem uma idade diferente, por exemplo, será que é isso? Letra B. O contexto de comunicação em que a conversa se dá, será que é isso que mostra essa inadequação ao uso dessa norma padrão? Letra C. Pelo grau de polidez distinto entre os interlocutores. Quando eu falo pelo grau de polidez, é a preocupação muito formal de estar falando, utilizando uma norma muito padrão, muito coerente conforme essa variante considerada padrão. Então, é isso que ele fala, por esse grau de polidez, eu vou me polir para falar tudo muito certinho dentro dessa variante padrão, distinto entre os interlocutores. Então, isso que faz esse uso da norma padrão nesse contexto ser utilizado de forma inadequada. Letra D. Pela diferença de escolaridade entre os falantes. Será que é isso que mostra essa inadequação dessa variante linguística apresentada aqui no enunciado? Ou letra E, pelo nível social dos participantes da situação. E aí a gente lembra dessa contextualização que eu fiz no início, antes da gente começar a resolver a questão, sobre essa questão do uso adequado e o uso inadequado da variante linguística. E aí a gente vai ver que dentro dessas alternativas apresentadas, uma justifica essa norma padrão sendo utilizada e no contexto ela é vista como inadequada. Por quê? Pelo contexto de comunicação em que a conversa se dá. Essa conversa se dá nesse diálogo que a gente está vendo, é um diálogo que espera-se ter uma linguagem, uma variante padrão, extremamente formal. A gente vai ver que não, mas a gente vê que um dos interlocutores está falando, utilizando essa linguagem padrão. Então, em razão disso, a gente vai ver o quê? Que essa norma padrão, ela vai apresentar de forma inadequada justamente pelo fato do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então, essa alternativa da questão 50, a gente vai ver que o nosso gabarito é a letra B, tá? Então, a gente vai para mais uma questão do Enem 2013, ainda tratando nessa perspectiva da variação linguística. A gente tem que prestar atenção porque tem diversas possibilidades de texto que a gente pode trabalhar com essa variação linguística, no poema, é letra de música, é um texto formal. Então, as questões, elas podem vir de qualquer gênero textual e tem muitas possibilidades de abordar essa temática referente à variação linguística. Então, a gente pode esperar qualquer tipo de texto, que a gente tem muita coisa que pode ser trabalhada nessa perspectiva da variação linguística. Enem 2013, o título do texto: O cordelista por ele mesmo. Aos 12 anos, eu era forte, esperto e nutrido. Vinha do sítio de Piroca muito alegre e divertido vender cestos e balaios, que eu mesma havia tecido. Passava o dia na feira e, à tarde, regressava levando umas panelas que minha mãe comprava e bebendo água salgada nas cacimbas onde passava.
Então a gente percebe que ele vem mais ou menos fazendo uma descrição, né, apresentando nos versos, sobre como que era, né, na época dele. Ele cita aí a questão que minha mãe comprava, que ele regressava levando umas panelas, bebendo água salgada nas cacimbas onde passava. Então a gente consegue meio ter um panorama apresentando essa descrição do passo a passo que o personagem que vem sendo apresentado nesse texto, ele vem realizando, né? Então, esse poema em formato de texto, a gente vê que ele vem tratando um pouco disso, e aí quando a gente trata de variação linguística, ele traz um texto, traz uma apresentação, e aí a gente tem que ver a abordagem referente a essa apresentação, referente a essa temática apresentada no texto, a gente tem que ver como que ela vai sendo desenvolvida. E aí a gente vai para o enunciado. Literatura de cordel é uma criação popular em verso, cuja linguagem privilegia tematicamente histórias de cunho regional. A gente vê que é algo bem peculiar sobre o personagem que está sendo retratado nesse texto. Então, por isso que ele fala que privilegia tematicamente histórias de cunho regional, lendas, fatos ocorridos, para afirmar certas crenças e ações destacadas nas sociedades locais. Então, a gente lê um texto, né, que trata dessa literatura de cordel, e o próprio enunciado faz essa contextualização, falando dessa literatura de cordel, e ainda traz algumas temáticas que são bem comuns, trabalhadas nesse tipo de literatura. E aí, continuando o enunciado. A respeito do uso das formas variantes da linguagem no Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é... E aí a gente precisa lembrar de outra coisa. Quando a gente trata de variação linguística, a gente tem vários aspectos dentro da língua portuguesa, né, que no caso é a nossa língua materna, que a gente precisa considerar. A gente pode ter uma variação do ponto de vista lexical, que é quando a gente tem essa variação nas palavras, no estado eu escuto uma coisa, no outro estado essa mesma coisa é falada com outro nome. A gente pode ter uma variação regional, que é essa que ele está trazendo aqui, né? No Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é... Aí a gente tem que lembrar, há variações que a gente consegue entender devido à localidade regional. Então, às vezes eu estou numa região, determinada coisa eu conheço de uma forma, às vezes a palavra ela é falada de outra forma, tem estado que a gente escuta aquele R muito retroflexo, muito forte, poita, caita. Então, aqui no Maranhão, se a gente escutar uma pessoa falando assim, a gente vai logo perceber, essa pessoa aqui não é da região, essa pessoa não é do estado do Maranhão. Então, há coisas que marcam muito na fala das pessoas e vários fatores podem contribuir para isso, e um dos fatores que a gente pode ver é a questão da região. A região, às vezes, ela carrega muito essa questão da linguagem, que vai identificar a pessoa se é de uma região ou de outra. E aí a questão está pedindo justamente isso, que eu volte lá no texto e olhe um aspecto, um fragmento, que faz eu reconhecer alguma região brasileira. E aí eu tenho que voltar lá no texto. Vamos ver aqui as alternativas e aí a gente vai confirmar qual dessas alternativas mostra um fragmento que, de alguma forma, eu vou olhar e vou lembrar, isso aqui me remete a uma variação referente à região, né? Uma variação regional. Letra A, muito alegre e divertido. Letra B, levando umas panelas. Letra C, passava o dia na feira. Letra D, que minha mãe comprava. Ou letra E, nas cacimbas onde passava. Será que alguma dessas frases aqui tem alguma coisa assim que é específico, que de alguma forma a gente pode perceber que há outras regiões que, dependendo de qual lugar for, fala diferente? Aí a gente precisa ver, é muito alegre e divertido, é algo comum que a gente vê em qualquer lugar. Levando umas panelas, será que tem alguma coisa que é típica de uma região? Passava o dia na feira, a gente vê algo assim que pode ser denotado como específico de uma região. Letra D, que minha mãe comprava. Ou letra E, nas cacimbas onde eu passava. Cacimba, o que é cacimba? Será que isso é comum de uma região? Ou possa ser que determinada região é falado de forma diferente? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho dessa variação regional, e a gente volta no texto para ver o contexto em que essas frases estão sendo apresentadas, e aí a gente vai ver que a única alternativa que apresenta essa questão que pode ser marcada como um fator que aqui no enunciado fala, que permite conhecer uma região brasileira, a gente vai ver que é a letra E.
né? Nas cacimbas onde eu passava. Cacimba, né? A gente vai ver, será que tem alguma região que a gente conhece com outro nome? A gente vai ver que isso já é muito específico, né? Não é algo tão objetivo igual a gente vê nas outras alternativas. Então, a única alternativa que de alguma forma apresenta uma palavra que pode representar algo relacionado a uma região é a alternativa E. E aí, a gente voltando no texto, a gente vai ver que já praticamente finalizando o texto, a gente tem, né, essa expressão, e bebendo água salgada nas cacimbas onde eu passava, mostrando isso aqui, um aspecto de regionalismo que a gente vê aqui referente a uma região brasileira. Então, o nosso gabarito é a letra E é assim que a gente tem que responder questões de variação linguística. A gente olha para as questões, tenta, às vezes está numa palavra, às vezes está numa frase, às vezes está no próprio léxico, né? Ou na concordância, pode ser uma variação formal e informal. Então, dependendo de como for, mas a própria enunciado já disse que era de uma região. Então, não era uma variante referente à variante formal e informal, porque o enunciado está pedindo referente a uma região. Então, nosso gabarito é a letra E. E a gente vai para mais uma questão aqui do bloco, né? Tratando sobre variação linguística. E aí eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão acompanhando. É interessante que vocês pausem o vídeo para poder responder, fazer a leitura com calma para interpretar, faça a resolução para depois vir acompanhar a leitura e a resolução para a gente ver se a gente conseguiu alcançar o gabarito de forma correta. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro, de resto, e contraía os lábios como se estivesse engolindo alguma coisa amarga. Então a gente percebe aqui essa descrição, né, desse homem que eles estão falando. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Soteiro, o Cândido de Figueiredo ou Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brimineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino ávaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir, quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervia e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que, por aí, o mestre-escola intervia com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes, em português é garanto. Então, a gente vê essa relação dessa pessoa, né, que ele, uma espécie de que ele escutava as pessoas falando e ia tentar, de alguma forma, corrigir para que a pessoa pronunciasse e falasse de forma correta, né? E aí, com base nesse contexto, a gente vem para o nosso enunciado, que a gente vai ter essa tratativa aí referente a essa linguagem que é muitas vezes utilizada de forma padrão, e que algumas pessoas tendem, né, a querer utilizar, embora não é uma variante que é esperado utilizar em todos os contextos, né? A gente tem os contextos apropriados para a gente poder fazer o uso da variante considerada padrão. E a conversa continuava, depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra, por essas e outras. Houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo, né? Essa pessoa muito assim forte na busca de uma escrita muito coerente em relação à norma padrão da língua. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza-se por, né? Como é que essa defesa dessa norma padrão pelo personagem que é apresentado? Letra A. Contestar o ensino de regras em detrimento do conteúdo das informações. Então é isso, a gente prega a busca exagerada por essa regra em detrimento do conteúdo, o que é mais forte é as regras do que o próprio conteúdo. Letra B, resgatar valores patrióticos relacionados às tradições da língua portuguesa. Letra C, adotar uma perspectiva complacente
em relação aos desvios gramaticais. Letra D, invalidar os usos da língua pautados pelos preceitos da gramática normativa. Ou letra E, desconsiderar diferentes níveis de formalidades nas situações de comunicação. Então, a gente vai voltar lá no texto e vai ver, né, a forma com que a gente está vendo, retratando essa questão dessa busca, né, de usar essa variante padrão da língua. E aí, nesse contexto, a única alternativa que vai mostrar essa defesa da norma padrão pelo personagem, ela é justamente caracterizada em desconsiderar diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação. A gente vê que o personagem que está sendo apresentado no texto, ele apenas quer que as pessoas façam, de fato, o uso dessa variante padrão, independente, a gente não vê no texto se essa variante está sendo utilizada no ambiente formal ou não. O que espera, que ele está sempre buscando, é que a pessoa, independente disso, faça o uso da norma padrão. Por isso que a alternativa fala que ele desconsidera diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação, né? Quando ele busca muito utilizar essa forma dessa norma padrão, mas sem considerar que, dependendo do contexto, eu posso fazer o uso da informalidade e não vai prejudicar a minha comunicação. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra E. A gente vai encerrar esse bloco de revisão e eu aguardo vocês nos próximos blocos.